tarde novamente, ou bom dia, perdão, ou boa noite para quem é de boa noite, não importa em que momento você esteja assistindo esse vídeo ou esta interação, é um prazer dirigir-me até você com as minhas palavras. Porventura, falando em palavras, eu sou muito fascinado pela linguagem humana, muito fascinado. E esse meu fascínio pela linguagem humana surge quando eu comecei a ter contato com idiomas muito antigos, imbuídos de uma certa espiritualidade. Eu não vou aqui adentrar-me no estudo aprofundado de um desses idiomas e nem de um idioma específico, que vocês sabem que eu muito admiro, que é o hebraico antigo, certo? Não vou adentrar-me aqui. Mas é interessante que, se vocês pararem para pensar, toda linguagem ela tem em si, nas suas entrelinhas, um código. Um código não só imbuído de uma característica espiritual. O que seria um código imbuído de uma característica espiritual? E como que surge essa característica espiritual? Essa característica espiritual surge em função da cultura desse povo. Então, significa que quando eu estudo um idioma, quando eu estudo uma linguagem, automaticamente eu também tenho que estudar a cultura daquele povo, certo? Então, em termos de exegese bíblica, por exemplo, se eu vou fazer a exegese de um texto, em que eu vou extrair daquele texto o sentido original de uma palavra. Então, por exemplo, se eu chego na parábola do pai e do filho pródigo, né? E tá lá a parábola do pai e do filho pródigo. Eu sei que essa parábola ela é derivada de um ensinamento de um rabino, chamado Jesus, por exemplo, que ele era rabino, certo? E parábola era uma forma de transmitir um conhecimento de forma codificada, né? O que é codificado? Você tem um texto e por detrás daquele texto tem a mensagem original, tem o significado da mensagem. Então a parábola é uma espécie de linguagem que usa-se de elementos dessa realidade para aludir, na maioria das vezes, a um ensinamento espiritual. E muitas das vezes ela vai extrair do quê? Elementos de uma cultura. E esses elementos, eles têm determinados tipos de comportamento porque pertencem àquela cultura. Então, quando eu estudo a linguagem, obrigatoriamente eu tenho que estudar a cultura. É interessante que quando você fala de linguagem espiritual, você... Então, estudando a cultura, estamos aqui novamente para continuar o vídeo. E automaticamente estudando a linguagem, você estará apto a praticar qualquer tipo de conduta ou a praticar qualquer tipo de estudo ou colocar em prática qualquer tipo de conhecimento, porque você conhece aquela cultura. Então automaticamente você seguirá os moldes daquela cultura para obter os resultados devidos. Entendem? Que não é uma questão de capricho intelectual, não é uma questão de capricho acadêmico. É uma necessidade, é uma responsabilidade direta colocar-se em prática esse tipo de conhecimento, respeitando a culturalidade daquela civilização ou daquele povo. Então, automaticamente, você, respeitando a essência daquele conhecimento que pertence àquela linguagem, àquele povo, automaticamente você poderá colocar em prática na sua cultura com uma responsabilidade. E responsabilidade nesse contexto significa o evitar de praticamente grande parte de efeitos colaterais derivados desse conhecimento. Tudo que você coloca em prática, você está materializando uma intenção. E essa intenção ela vai ganhar forma, ela vai ganhar corpo, né? É basicamente a luz do Sol que gera uma outra forma de energia aqui na Terra, por exemplo, né? E essa forma de energia faz com que substâncias ou a matéria mais densa se movimente, né? Você tem, por exemplo, aí energia solar que produz tecnologia, energia solar que produz energia luminosa para fábricas, casas e etc. Eu não preciso aqui citar os exemplos da conversão de energia na engenharia e na física e o que ela é capaz de fazer pela tecnologia. Então você tem uma informação sutil, quase imperceptível aos nossos olhos e aos nossos 5 sentidos naturais, e esta informação